Eu assisti o Predador Assassino de Assassinos, que está disponível inclusive na sua íntegra no catálogo do Disney Plus, e hoje estou aqui para conversar com você, meu irmão, meu patrão e web espectador, a respeito do que eu achei deste novo produto animado. Portanto, acomode-se de maneira adequada, porque após a vinheta a gente vai trocar uma ideia aí a respeito dessa nova animação. Derruba essa porra dele! Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Normalmente eu continuo sendo Giga e estou aqui com o Predador pouco cabeludinho de Barros. Fala galera, beleza? Quem fala é o Pureza, tudo bem com vocês? Tudo maravilhoso do mesmo diretor de Prey. Olha, não sei se isso é uma boa referência ou uma carteirada negativa, mas fato é que o Predador Killer of Killers, ou Assassino de Assassinos, já está disponível no catálogo da Disney Plus desde o último dia 6 de junho, a.k.a. sexta-feira passada, e eu acabei atrasando um pouco aí a análise para vocês, mas conforme eu já tinha comentado anteriormente que faria, estou aqui fazendo. E por que eu tô fazendo? Porque a princípio, quando a gente fez react desse material, e eu me refiro ao trailer, lá no nosso canal de cortes, inclusive tá inscrito no canal de cortes, obrigado por isso, tá bom? Tem muito conteúdo, 3 vídeos lá, tá rolando praticamente todo dia. Olha, não estamos falhando já há algumas semanas, não, Barros? Se não, olha assim, que a coisa aqui joga pra cá, conta, 3 por dia, você garante, Barros? Todos os vídeos ou mais de 3 por dia. 2 aqui no principal, 3 lá no corte, estamos trabalhando, tá? Mas a gente já falou bastante a respeito disso lá no cortes, não sei se a Duda encontraria alguma thumb pra pôr na tela, e eu tinha indicado pra vocês que no próprio trailer, nos teasers, eu já tinha sentido um cheiro de lacrate bastante predominante. A lacrate está aqui, ok? E eu já vou mostrar pra vocês aonde que eu a detecto na minha visão, mas antes disso, recadinho especial. Se você acompanha o nosso canal já há algum tempinho, você sabe que a gente tem uma parceria incrível, indestrutível com o professor Thiago Spiked, correto? E hoje eu quero te apresentar o canal dele no YouTube com mais de 500 mil de inscritos e que tem um conteúdo imprescindível para quem gosta de desenho, de desenhar, para quem curte artes em geral. O canal Cras Conversa Oficial fala sobre como desenhar e como fazer quadrinhos, a especialidade da Cras Studio. Nosso Thiago Spike tem mais de 20 anos de carreira e compartilha suas experiências o tempo todo com a galera. Aqui nós temos vídeos técnicos, teóricos, aulas gratuitas, além de curiosidades sobre o universo do desenho com uma linguagem divertida e muito bem-humorada. Então inscreva-se imediatamente no Cras Conversa Oficial. É óbvio que o Barros já colocou o link aí no primeiro comentário fixado. Se você ainda não faz parte dessa comunidade gigantesca de mais de 500 mil de inscritos, o que você tá esperando? Vem pra família Cras Editora, vem fazer parte do Cras Conversa Oficial, link tá aqui embaixo, clica nele e se inscreve agora. Tamo junto, professor! Muito bem, agora que você já recebeu esse recado do nosso irmão e professor incrível, tá chegando o Comic Market Brasil, novidades em breve. Vem comigo pro Predador, vamos dar uma olhada no Assassino. Então, Predador Assassino de Assassinos é um longa-metragem de animação disponível no catálogo do Disney Plus, conforme eu já te disse, do ano de 2025. Gênero ação e ficção científica, claro, né? Que remete aos clássicos e consta no Google com 1h30 de duração. Admito pra você que passou mais rápido na minha cabeça de tempo relativo, tá? Enquanto eu assistia, achei que tinha tido ali mais ou menos 1 hora, porque realmente o tempo voou, excetuando-se a primeira parte, né? Porque na primeira parte foi aonde eu achei que mais enroscou. O longa-metragem traz consigo uma estrutura episódica e extremamente dividida mesmo, sabe? Isso aqui poderia ter sido facilmente uma minissérie em 4 capítulos ou um anime, né? Em 4 capítulos, porque ele está, da forma que eu tô te contando, ele tá segmentado em 4 partes muito específicas e que estão visivelmente divididas
divididas para detalhar cada um dos 3 protagonistas e um arco final. Então, na primeira etapa, a gente fala a respeito da história. Todos eles são arcos de vingança, tá? Basicamente, exceto o último menino lá, o Torres. Acho que é Torres, Miguelito. O latino, a gente já vai chegar nele. Mas o primeiro arco de vingança da velha viking fodona tem mais ou menos uns 20 minutos. O segundo arco, que é o arco no Japão, coisa mais... A melhor parte do filme, tá? Ali é o auge, é o filé, onde tá a coisa boa. E aí depois nós temos mais ou menos 20 minutos falando do terceiro protagonista e então uma conclusão, que eu acredito que deve ter mais ou menos o mesmo tempo, juntando esses 3 para combater uma ameaça maior. Eu não ia fazer um cena a cena para você, mas isso aqui vai acabar virando quase que isso. Então, chamaremos este vídeo de um meia cena. É um novo conceito que eu acabei de inventar, só que como eu printei algumas coisas, eu vou ir comentando conforme, né, eu vou mostrando pra vocês, eu vou acabar contando a porra do filme inteiro, tá bom? Então se você não quer saber, já fica ligado agora. Maria Eduarda, aviso de spoilers, por favor, taca na tela aí, os seus alertas, porque eu vou acabar falando sobre tudo que eu enxerguei e vou te contar a história enquanto eu faço isso também, tá? Qualidade da animação achei muito bacana, impecável, porém, claro, ele tem aquela questão da quantidade de frames, que eu sei que às vezes pode incomodar um ou outro espectador, que é aquela coisa de toda animação longa-metragem ocidental depois do Aranhaverso pra cá. Eles tentam emular basicamente a mesma tecnologia e às vezes para alguns olhares causa uma sensação estranha. A história fica bacana em alguns momentos, mas por exemplo, a velha viking fodona eu achei um porre verdadeiro e é óbvio que é dela que virá a minha reclamação da lacração. Calma, eu já chego lá, segura a minha ignorância para daqui a pouco. E o Miguelito ali, o latino, né, o Torres, ele também tem uma parte, a parte da história dele não é tão assim, não te prende tanto, mas nada é pior que o final. Com certeza, em matéria de roteiro, o 4º episódio, né, a 4ª etapa, o arco final, é a parte mais boba da animação toda, não tem como você fugir disso, eu já vou chegar lá, tá bom? Bom, conforme eu já te disse, temos 4 episódios, você entendeu o que eu tô querendo dizer, né? O longa-metragem tá bem segmentadinho, e o primeiro episódio, a primeira parte do filme, se chama O Escudo, e descreve a velha viking. Vou só voltar uma imagem pra te adiantar. A velha viking é descrita como o escudo, ok? Este samurai aqui, esse aqui, ó, que é o ninja, que é o que sobrevive, ele é descrito como a espada e o Miguelito, que é esse carinha que tá aqui, ele é descrito como a bala, the bullet. Então eles formam um trio que no final vai pra cima dos predadores, tá? Mas tudo vem na tela de um jeito muito didático, bem explicado. Você não vai ter dificuldade nenhuma pra compreender o que eu tô te passando. Bom, primeiro arco, o escudo, nós somos apresentados a velha viking maravilhosa. E me desculpa se você gostou dessa personagem, me perdoa se pra ti foi convincente, sinto muito se existe algum tipo de embasamento histórico. Eu vi muitas pessoas falando, inclusive no Twitter, que existe a figura das valquírias, que existe a figura das carregadoras de escudo vikings, que eram realmente personagens muito importantes, inclusive durante as batalhas, em cenários de guerra e tal, mas eu não consigo comprar a ideia de uma senhora com cara de 60 a mais. Desculpa, bicho, que simplesmente sai trucidando exércitos infinitos de homens com o triplo do tamanho dela, enquanto ela faz cara de brava e grita frasezinhas de efeito. Se foi crível pra você, se te pegou, poxa, que legal. Pra mim não convenceu, porque assim, eu conheço inúmeras mulheres com mais de 60 anos, algumas inclusive muito bem fisicamente, mas você não tem como escapar de certos fatos biológicos inegáveis, como por exemplo, a menopausa, sabe? A questão da densidade óssea, a questão de que depois de uma certa idade, essa senhora aqui provavelmente deveria estar na beira da fogueira fazendo um franguinho pros netos dela. E me perdoa pelo excesso de machismo, tá bom? Mas é que assim, cara, a protagonista velho arregaçando em cena de ação, homem, já é difícil de tancar. Mulher é mais complicado ainda. E eu sei que é uma ficção científica, eu sei que é um cenário de animação, eu sei que é uma parada animada,
Só que lembrem-se que nós estamos caminhando no mesmo cenário de Prey. Então a gente já sabe que o produtor disso aqui, as pessoas envolvidas, possuem um viés feminista inegável. E é uma tentativa, né, visível, evidente, de tentar botar essa senhora aqui, com todo respeito, a viking fictícia, né, vem aqui, num patamar onde simplesmente não faz o menor sentido. E eu já vou detalhar mais, tá bom? Calma, porque piora, não é só isso, não é o simples fato de que ela é uma senhora com cara de 60 a mais, absurdamente fodona, e toda a proteção que o roteiro faz ao redor dela. O predador que ela enfrenta é simplesmente o maior de todos os predadores que aparece no filme. Então não basta ela ser uma senhora 60 a mais da cabeça branca, ela tem que enfrentar o predador mais forte, mais alto, mais corpudo e imponente de todos que vão aparecer, basicamente no braço. Porque é isso que acontece. E a gente tá falando de um predador que todos que chegam perto ele escangalha. Mas com ela, né, a história dá aquela moralzinha, a história dá aquela... O meu chat tá dizendo aqui, e é verdade, os alienígenas são menos fantasiosos do que essa senhora de 60 anos, fazendo tudo que ela faz. Desculpa, cara, mas assim, bicho, pô, uma senhora de 60 anos já foi bombardeada de estrogênio, qual que é o outro? Tem... Porra, cara, quando você vê o Stallone com 60, 70 anos fazendo certas cenas, às vezes já é constrangedor, mesmo eu adorando o cara. Agora, quando é uma tia, é particularmente engraçado, mesmo sendo uma animação. Eu lembro muito da Jennifer Lopez em Atlas, que também eu achei um negócio tosco, porque, mano, eles querem colocar as tiazinhas pra fazer filme de ação e fica um negócio tosco. Desculpa, tá bom? Desculpa você que gostou, perdão, velha viking, olha, incrível, deve assar biscoitos maravilhosos. Tô brincando, não tinha biscoito na época viking, não importa, isso aqui é muito real. Olha o tamanho do alienígena que tá na tela. E eu não tô falando por mal, cara, a diferença de tamanho entre ela e o predador é um negócio que urra na tua cara o tempo todo. Eles fazem questão de mostrar que ela tá contra o maior de todos. E por que eu tô falando de todos? Simplesmente porque a velha viking... Quer ver? Eu vou te mostrar uma outra cena. Olha o tamanho desse animal colossal. Olha isso aqui, ó. Você tá entendendo, não? Tudo bem que ele não tem um punho, né? Então ele tem ali, de certa forma, uma dificuldade, uma deficiência física, de certa forma. Mas no lugar do punho dele tem uma caceta que dá um espasmo de ar, uma pancada que é mais perigosa do que um soco seria. E o que eu tava dizendo mesmo? Lembrei. Por que eu tô dizendo que ele é o maior de todos os predadores que acontecem? Porque nos 4 episódios, nos 4 segmentos, todos os nossos protagonistas vão lidar com um predador específico e vão ganhar essa caçada, né? Então o dela é esse gigantesco, o do boneco samurai, que inclusive ele enfrenta junto com o irmão, não é mano a mano, é um muito menor do que esse daqui, mas também assustador. E o último é um predador piloto de aeronave, que também é menor do que esse grandalhão. Eles colocam o maior contra a velha de propósito, não existe, alguém fez isso aqui, certo? Alguém decidiu o roteiro desta caceta propositalmente e é pra mostrar pro público como é que, olha, uma senhorinha, né, bombardeada de hormônio da menopausa, ela tá dando um pau num predador que tem 8 km de altura, simplesmente porque nós decidimos fazer dessa forma. E ele ganha, tá? Ela ganha, perdão. E o primeiro arco, só resumindo, tá? Pra gente não entrar tanto na história e fazer o nosso meia cena, ela tinha o desejo de se vingar do líder de uma tribo lá que tinha matado o pai dela e ela envelheceu buscando essa vingança. Quando ela consegue essa vingança, o predador aparece, porque o predador é o caçador, né? O caçador dos caçadores, e ele tá rodando aí a galáxia atrás de presas e vê nela uma oportunidade interessante de caçar. Foi essa compreensão que eu fiz. Depois que ela mata o cara que ela queria vingança e perde o próprio filho, ela enfrenta o predador e ganha. Quando ela ganha, ela é imediatamente capturada por uma nave mãe, uma nave maior, e aparece então dentro dessa nave com uma coleira, né, aparentemente capturada e sob controle. A estrutura é a mesma para os outros dois protagonistas, tá? Uma vingança, uma perda, um predador morto e uma nave mãe chupando. Basicamente é isso que acontece. Então nós vimos a história
a véia viking dos vikings, né? O escudo mais incrível da história do universo, matando um predador com o triplo do tamanho e 5 vezes o peso dela. E depois nós fomos apresentados pra espada. Isso aqui é o filé do desenho, tá bom? Se você sobreviver aos 20 minutos de velha viking fodona machona, você vai ser presenteado por 20 minutos de uma sequência com pouquíssimas palavras. Eu acho que tem meia dúzia de sentenças aqui. É pouco texto mesmo, a maior parte dessa etapa aqui é muda, né? Talvez porque os caras falam japonês, decidiram não botar. Tô brincando. Propositalmente eles não falam nada porque a narrativa é muito focada no visual. Mas essa é a melhor parte do desenho, tá? Se você sobreviver, e eu recomendo que você siga acordado até aqui, você vai ficar encantado pela história de dois irmãos que tiveram um problema muito grave quando eram pequenos, vou abreviar, tá? Foram separados e seguiram caminhos distintos, um virou um ninja revoltado que um dia ia voltar pra se vingar, e o outro ficou no castelo ali, né, crescendo como um postulante a samurai, pelo menos foi o que eu entendi, tá bom? Um belo dia eles se reencontram e acabam se enfrentando e a mesma coisa acontece. Enquanto eles estão lutando, tem um predador à espreita. No momento em que a luta termina, porque um derrubou o outro daquela sacada, o predador se apresenta e começa a lutar com o ninja, que no caso havia sido o vencedor do duelo. A luta se estende por algum tempo. Você percebeu como esse predador é muito menos imponente, né? E muito menor também do que aquele primeiro predador que a velha viking arrebenta? Pois é, ele é muito mais fino, né? Slicão. Ele é um cara também assustador, óbvio, belo predador, mas ele é muito menos parrudo do que o pescador, né? O predador, o primeiro que a velha enfrenta. E mesmo assim ele só é derrotado pela união dos dois. Os dois irmãos acabam se juntando, o samurai e o ninja, e o desfecho disso aqui é absolutamente cinema num nível que fazia muito tempo que eu não via numa animação ocidental, tá bom? Isso aqui precisa ser assistido. Se você quiser pular a velha viking e chegar aqui, tudo bem. Acho que inclusive é uma sábia decisão. Mas você precisa assistir esses 20 minutos dos dois irmãos aqui, porque isso ficou absolutamente sensacional. Então eles acabam matando, né, esse predador aí que estava atrás de ambos, não sem o custo de perder uma das duas vidas. No caso, o samurai morre e o ninja fica vivo, e assim que ele termina de matar o predador, a mesma coisa acontece, ele aparece numa nave já encolerado, junto com a véia viking e um terceiro protagonista que está sendo apresentado agora. Tem um detalhe especial aqui que precisa ser comentado. Tudo acontece em épocas diferentes do tempo, tá bom? Então, se não me falha a memória, a velha estava no século IX, ano 800 e alguma coisa, o samurai agora 1500, 1400, não tenho certeza, e o Miguelito Torres aqui, que é o último protagonista a ser apresentado, né? Também chamado de A Bala, né? O The Bullet, o projétil, ele tá na época da Segunda Guerra Mundial, 1940, alguma coisa assim, se não me falha a memória também. Ele é o protagonista com menos valor físico na parte atlética e habilidade de luta e tal, porque ele é simplesmente um cadete que acabou de se alistar e mais ainda de forma básica, ele é um mecânico de aviões, tá bom? Então ele não tem capacidade de luta que nem os outros dois, que uma é um tanque do inferno do roteiro mentiroso e o outro é um samurai ninja absurdo que teve todo o problema lá, muito mais dificuldade que a velha, mas acabou matando o predador junto com o seu irmão. A Bala, né, no caso, ele é chamado dessa forma porque ele acaba derrotando um predador num duelo de aviões, ok? Um avião da Segunda Guerra Mundial contra uma aeronave alienígena, mas eu não achei tão mentiroso quanto poderia ser, porque tem todo um contexto de navios de guerra que estão por ali também atirando, fica uma coisa confusa, e o Torres aqui, esse cidadão, acaba se dando bem pra cima do predador. A construção da cena é interessante, até porque tá tendo aquela guerra, né? Eu acredito que seja o eixo americano contra o eixo alemão, não tenho certeza, e eles estão guerrilhando ali em mar aberto, né? Ao mesmo tempo no mar e ao mesmo tempo no céu, a marinha, né? E também a aeronáutica guerreando e tal, e o Torres, o nosso protagonista, ele percebe que tem boi na linha, ele percebe que tem alguma coisa que tá observando e dando tiro junto, que não é nem o exército inimigo e nem o exército americano. Então, o que tá rolando? O predador já tá, né,
né? Ele tá por ali sobrevoando porque ele tá caçando também, se sente na presença de presas que valham a pena. E o predador é esse aqui. Esse aqui não vai sair de dentro do cockpit, tá bom? Ele aparece aí, ele morre aí mesmo, mas também tem um visual interessante. Todos os 3 predadores muito bonitos, eu gostei. Bom, papo vai, papo vem, o Torres dá um jeito de manobrar lá e acaba explodindo a nave dele, a cena é bonita, né? Diante das mentiradas que acontecem. Depois que ele termina de matar o predador, ele já é imediatamente abduzido, o mesmo final que aconteceu com os outros 2 protagonistas. O Torres aparece na nave e dentro dessa nave ele imediatamente já se encontra com a velha viking fodona que inclusive o nome dela é Ursa. Eu esqueci desse detalhe técnico incrível. Ai meu Deus, estamos presos, o que a gente vai fazer aqui? Nós 3 estamos fodidos, existe a barreira linguística e tal, mas daqui a pouco eles saem se entendendo também, porque o Torres resolve tudo, ele é um mecânico genial. Eles são conduzidos a uma arena porque aparentemente os predadores, por serem uma raça alienígena de caçadores, se divertem com esse tipo de batalha, com esse tipo de guerra, o negócio do mais forte, a cadeia do foda-se. Você sabe como é que funciona, os 3 são arremessados numa arena diante de um reizão, né, um chefão dos predadores, que quer que os 3 batalhem entre si para que somente o mais forte sobreviva. Fez sentido? Essa é a ideia, tá? Vocês 3 mataram predadores, cada um em sua época, agora vão pra porrada aí os 3 e decidam qual de vocês 3 é o mais foda. Armas de cada época, armas que supostamente cada um deles utilizava, surgem na arena, então diante do Torres aparece uma porra de uma garrucha lá, que ele não sabe nem usar, não tem nada a ver com ele, mas a velha foda recebe um machadão, que também funcionaria como um escudo, porque tem a lapa de metal gigantesca, e o samurai recebe uma katana, né? A velha já sai lutando, porque além de tudo ela é a mais machona, ela é a mais impetuosa, ela é a mais testosterona, né? Então ela quer brigar, e o samurai fala, não, a gente não devia brigar, a gente não devia jogar o jogo deles. Fica aquela filosofia de boteco, de a gente não devia estar brigando, até que o reizão decide apimentar as coisas e solta uma porra de um dinossauro gigantesco lá no meio da arena, porque já que vocês 3 não estão se matando, essa porra desse troglodita aqui vai comer os 3. O troglodita come o Torres, e aí turma do Didi, bicho, já virou circo, tá? Já virou gracinha, já virou patifaria. Se você tava levando a sério, aqui já começa uma palhaçada nível MIB, né? Homens de preto, estou na barriga da baleia, ele é engolido, o samurai e a velha acabam derrubando o monstro, e olha que loucura que acontece agora, cara. Eu falei que a última parte é a pior parte, né? O monstro morto tá no chão e ele é empurrado por um outro predador de serviço, né? Que tem uma motoquinha alienígena e sai empurrando como se fosse um limpa-trilho, sabe? Arrastando o cadáver desse dinossauro gigantesco aí pra fora da arena, porque tudo bem, o Torres foi engolido, mas agora os 2 precisam decidir quem é o mais pica. Torres tá vivo dentro do monstro, palhaçada total. Velha contra samurai, samurai contra velha, quem é que vai vencer? O samurai fala, eu não vou jogar nas regras deles, eu não vou mais batalhar. O Torres surge do mais absoluto nada, ok? Com a porra da moto do cara que conduziu o monstro lá pra fora e o braço que tava junto dentro do monstro com ele, já sabendo dirigir a moto, já sabendo operar o console que tem ali naquele braço que tá, né, amputado, e já sabendo soltar as coleiras dos 2 que não estavam podendo tirar a coleira, porque a coleira também podia explodir a cabeça. Menino é um gênio do negócio tecnológico Elon Musk, ok? É o Torres. Elon Torres poderia ser o nome dele também. Ele solta a coleira de todo mundo, subam na garupa, bicho. Sim, acabou, sabe? A partir daqui é Goonies, sabe? Vira um negócio criancinha mesmo, a velha sobe na garupa dele, o samurai sobe atrás, vamos lá, vamos fugir e tal, com a motoca do predador idiota, eles sobem a cabeça da caveira ali gigantesca da arena, rumo ao chefão que tá lá em cima. Quando a moto chega, o chefão já dá uma lapada nela, a moto cai lá pra trás e o Torres desaparece de novo, porque ele já vai voltar pra salvar o dia. O predador reizão fica contra a velha e o samurai, e acaba ganhando dos 2, mas por algum motivo muito específico de protagonismo, ele não explode a cabeça dos 2 logo de cara, como qualquer predador faria. Você sabe como é que funciona filme, certo? Quando é o protagonista, o monstro tem um pouco mais, né, comedido, ele dá uma seguradinha e tal. Na hora que ele trava a cabeça dos 2 no chão, e agora eu vou finalizar, o Torres. O Torres liga a nave dos predadores, ok? Ele entra na nave, ele liga essa nave, aciona as turbinas, e com o ar da
as turbinas, ele empurra o predador reizão pra longe, né, tirando de cima dos dois que estavam ali, que por algum motivo de imediato não voaram junto, mas ficaram se segurando, travando escudo, espada no chão. Ai, meu Deus, Torres, o que você tá fazendo? Subam na nave, subam, vamos fugir. Pegadinha do malandro, tá bom? Tá na hora zorra total. Virou uma novela da Globo. Obviamente que na hora de fugir, a velha é que dá o apoio pro samurai, porque ela é o homem do relacionamento, então ela tem que dar um ombro amigo pra ele conseguir ser carregado, mas mesmo assim, na hora que eles estão fugindo, o reizão ainda joga uma lança de longe e acaba cobrando um braço do samurai que se fudeu. O samurai perdeu um braço ali no meio da fuga. Torres dentro da nave, sobe todo mundo, precisamos ir, precisamos ir. Eles sobem, a nave decola, porque o Torres já sabe fazer ela funcionar, sei lá como, e um dos que estavam ali embaixo dos predadores solta um arpão pra segurar essa nave. Na verdade, esse arpão é solto somente para que a velha possa fazer o grande sacrifício, né, de voltar e ser o herói da parada, porque ela é o principal protagonista. Ela manda um rapel ali com o escudinho dela que sei eu, e acaba caindo justamente onde estava preso esse gancho, né, esse arpão, liberando a nave para que os outros dois consigam fugir e ela se sacrifique para salvar a vida de ambos. Eles fogem, né, a nave com o arpão pendurado, e na hora que essa nave está saindo, nós percebemos que ela não se sacrificou porra nenhuma, porque os predadores decidiram não matá-la e apenas segurarem pro próximo filme, né, ou pra qualquer outra coisa que venha a acontecer a seguir. Essa personagem, por ser tão importante, incrível e mal escrita, ela foi preservada. Os meninos conseguiram escapar e tal. Você que pensa que eles conseguiram escapar, porque agora nós vamos caçar. A cena é linda. Mesmo diante de toda a baixaria que aconteceu nesse final, a cena é fantástica, porque o predador reizão vira, né, pra aquele descampado do Rei Leão ali, onde tudo que o sol toca é a sua terra, é o seu reino, né? E quando ele mostra a nave fugindo, ele mostra um infinito de naves de predadores levantando voo e indo atrás daquela merda. Então, quer dizer, vamos caçar, a caçada apenas começou. Este deveria ser o frame final, mas se você não está satisfeito, saiba que o produtor também não. E o nome do feminista desgraçado é Dan Trachtenberg. Eu não ia lembrar isso de jeito nenhum, tá bom? Estou lendo. Dan Trachtenberg, ou Berg, uma coisa assim. E o que ele adicionou aqui nesse final, só pra deixar tudo com ainda mais molho de fezes, não me leve a mal. Os caras fugiram, as naves predadoras foram atrás, beleza. A velha que ficou e foi capturada, não conseguiu se sacrificar, foi posta em um sono criogênico. E como é que a gente percebe isso? Porque a gente vê os predadores andando com a câmara criogênica dela, ela tá congelada, tá em estado de repouso dentro desta merda, em um corredor onde você vê infinitas outras câmaras, né? Supostamente com alvos que os predadores acharam interessante manter congelados, manter em estado de repouso, para serem utilizados em algum outro momento. E se você não sabe dessa chave de ouro, toma ela aqui que eu faço questão de te introduzir agora, tá? Enquanto os predadores caminham, levando, né, o corpo da velha congelada, a gente vai passeando um pouco pelos corredores ali, por essas câmaras, e a gente acaba sendo presenteado com a visão dela, a deusa, a Naru, a protagonista do Predador anterior, deste mesmo produtor, que está ali em estado de congelamento e preservação, pronta para ser acionada numa futura sequência. E só pra frisar, eu disse Naru e não Haru, tá bom? Só pra gente não pontuar as coisas aqui incorretamente, inclusive novidades em breve. Mas veja bem, eu quero te falar uma parada ainda a respeito do Predador, Assassino de Assassinos. Animação divertida pra mim por 20 minutos, ok? Aqueles 20 minutos do Japão feudal, absolute cinema. O arco introdutório da velha, intancável, quase desisti, quase dormi. O arco do Miguelito, firirim fonfon. E o arco final é a turma do Didi, sabe? É o Esquadrão da Alegria, uma baboseira de desenho animado mesmo, salve-se quem puder. Por conta dos 20 minutos do Japão, eu atribuo a este produto aqui, pra mim, uma nota final 6. Tem lacrate, mas também tem diversão. Me fala nos comentários qual é a sua opinião, porque com certeza ela é muito mais importante do que a minha. Barros, obrigado por mais um vídeo. Tamo junto e até o próximo. Clica na curtida, deixa aquele seu comentário que eu já pedi, faz toda a diferença na distribuição desse vídeo e, se possível,
impossível, estude inglês. Com o método BWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.